Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Enem só é em novembro, mas quem se prepara para o vestibular dos vestibulares tem que começar a ler bem antes. E quando o assunto é a redação, aí tem que ler muito, né? Assistir a bons filmes, documentários, variar as músicas, enfim, alimentar a cabeça com um repertório rico de ideias. Tem gente que fez a lição de casa e conseguiu tirar a nota máxima no exame. Que dica ele e os professores podem oferecer? E como controlar o diabo da ansiedade? Quem tem experiência para falar sobre isso é o Lucas Felp, que tirou 1000 na redação no Enem 2018, e a Gisele Marques, professora de redação, que publica várias dicas no Facebook e está aqui hoje compartilhando com a gente também. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão de vocês dois. Começo perguntando para o Lucas, conseguiu um feito aí de tirar uma nota 1000, é um seleto grupo, né, de estudantes que conseguem essa façanha de tirar essa nota máxima na redação, né? Como é que você se preparou para isso? Com certeza, é uma façanha e tanto, são 55 entre 4 milhões, é um grupo muito pequeno e seleto, mas eu consegui, eu acho que principalmente pela dedicação no último ano, na evolução que eu fui tendo desde o ano que eu fiz como treineiro até o ano que eu fiz para valer. Eu treinava uma vez por semana, sempre tentando focar nos erros que eu tinha, aperfeiçoando cada detalhe para chegar nessa nota máxima, para chegar num texto praticamente perfeito. Nenhum texto é perfeito, mas tentando chegar lá. Acho que com cada vez mais treinamento, prática, escrevendo mais, lendo mais, se adaptando para chegar num modelo que é realmente bem avaliado, realmente bem visto pelos corretores e pelos corretores que eu tinha durante o ano. Fui criando essa redação que no final conseguiu a nota máxima. Você fez 2 vezes a redação do Enem, então? Uma primeira oportunidade e depois no ano passado. Sim, eu fiz como treineiro em 2017, tinha tirado 760 e em 2018 tirei a nota máxima, a nota 1000. Parabéns. E vamos então falar aqui com a Gisele. Gisele, é uma preparação que demanda muito do estudante, né? Esse momento aí que antecede a prova, essa preocupação de que qual que vai ser o tema, isso aí vai consumindo um pouco também, né? Sem dúvida, né? Os alunos ficam muito ansiosos, eles ficam realmente muito preocupados. Será que eu vou conseguir? Qual vai ser o tema? É o que eles mais perguntam, inclusive. Qual vai ser o tema? Qual a sua indicação do tema? Mas realmente o que ele tem que estar mais preocupado, né? Mais focado em treino, em escrita, em repertório, que referências socioculturais, que referências de livros, filmes, músicas ele pode utilizar para fazer um bom texto, né? Treinar ao longo do ano, isso é muito importante para que ele possa lapidar, né? O que está errado, o que está certo, e cria o hábito da escrita, que vai ser importante, afinal, não só para o vestibular, mas também para a vida acadêmica, né? Para o indivíduo, para o resto da vida. Maravilha. A gente vai falar agora com a psicopedagoga, que é a Gisele Roncada. Ela também vai participar aqui dessa nossa conversa e vai dar algumas dicas de como lidar com esse frio na barriga. Olá, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Maravilha, acho que a gente está ouvindo uma música aqui. Está falhando um pouquinho o áudio. Olha, eu já chamo você, porque eu acho que tem alguma música que está entrando aqui que está deixando animada a nossa conversa, mas a gente já volta para falar aí dessa ansiedade. A gente estava falando da música aqui, e no início do programa eu dei ali alguns exemplos que a gente vai pegando ali na nossa produção. As fontes de repertório, elas são bem variadas. Hoje em dia a internet já ajuda um bocado nesse processo, né? Bem variadas, realmente. Você tocou no ponto central aí, né? No momento em que o advento da internet é algo inevitável, né? Os jovens têm cada vez mais acesso e, felizmente, esse advento, essa ferramenta vem sendo utilizada aí para que os alunos possam expandir o seu repertório, né? Suas referências. Então, cada vez mais eles procuram essas referências na internet, né? E conseguem trazer isso para a redação, que aliás estão muito valorizadas, né? O Lucas percebeu isso ao fazer a cartilha, que muitos alunos utilizaram esses seriados, né, que são pop, do mundo pop jovem, esses filmes, essas músicas, e é o que vem dando certo, porque afinal de contas é o que dá criticidade para o aluno, né? Ele consegue imprimir um olhar crítico e um traço autoral na redação, embora seja um texto dissertativo argumentativo, mas com um traço autoral, né? E uma boa referência sociocultural para ampliar esse repertório e essa análise crítica do tema. Lucas, você pesquisou muita coisa na internet para se preparar para a redação?
Pesquisei. Eu costumava treinar também algumas redações, eu fazia em casa e com o acesso da internet, então eu pesquisava sinônimos de palavras que eu repetia muito, eu conseguia conhecer um vocabulário novo cada vez que eu fazia redação assim, dessa forma. E eu sempre usava as coisas que eu via na internet a meu favor nas redações. Eu acho que é muito importante essa habilidade de ter um olhar diferenciado para as coisas que você vê. As coisas que você gosta podem ser encaixadas numa redação e pode até tornar a escrita uma coisa mais motivadora, pode até incentivar mais essa escrita dos alunos, porque eu gostava muito de seriados, dos filmes, dos livros, e eu tentava imprimir isso na minha redação, sim, usar isso como uma forma crítica e um olhar diferente sobre esses mesmos assuntos que muita gente passa despercebido. E aí você conseguiu fazer um texto, uma composição que foi aí nota máxima, tirou 1000. E com essa experiência que você teve, em que momento você decidiu começar a compartilhar esse conhecimento? Depois que eu recebi o resultado da nota máxima e começou uma repercussão com as notícias, com as reportagens sobre mim, muita gente me procurou nas redes sociais para tirar dúvidas, para perguntar como eu tinha feito, como foi minha rotina, para ler meu texto. E com tanta procura, tantas dúvidas nesse sentido para mim, para minha pessoa, decidi abrir as minhas redes sociais e começar a falar sobre isso publicamente. E começou a levar a crescer numa escala exponencial que eu não imaginava. Comecei a realmente querer produzir conteúdo sobre isso. Eu sempre sonhei em ajudar outras pessoas e conseguir compartilhar o que eu tenho. Eu sempre quis ter essa missão e foi uma oportunidade que eu abracei de cara e foi uma porta que se abriu para mim que eu fiquei muito feliz. Você, na verdade, produziu, assim, coordenou a produção de uma cartilha com boa parte das redações que foram nota 1000 em 2018. Como é que você conseguiu coordenar esse trabalho? A gente tem até um link que tem essa cartilha, a gente vai mostrar agora. É a cartilha Redação a 1000, são 31 textos que tiveram a nota máxima em 2018. Você fez contato com todos esses estudantes? Sim. Depois que começou essa história de eu querer ajudar os outros estudantes com as minhas dicas, eu me senti até isolado nesse sentido, porque eu não sabia se as minhas palavras tinham que ser as únicas a ser escutadas, porque foram outros 54 estudantes que também tiveram esse resultado. E eu pensei na ideia de juntar essas pessoas para conversar pelo menos no começo e conseguir compartilhar experiências e no final fazer algum projeto em conjunto. Então eu comecei a procurar todos esses nomes na internet, consegui encontrar essas pessoas, contatei-las nas redes sociais. Foi um trabalho difícil, que demorou um tempo para conseguir encontrar tantas pessoas, mas no final deu muito certo. Elas todas eram pessoas simpáticas, que tinham essa solidariedade em si, e mesmo com outras prioridades que quiseram participar do projeto, disponibilizar o seu texto, e a gente conseguiu compilar todos num documento muito bonito, que foi um trabalho incrível. E tem tido muita procura? Tem tido muita procura, foi noticiado em muitos lugares, fiquei muito feliz com essa repercussão, porque a nossa ideia era de chegar longe com isso, de atingir o máximo de estudantes, porque é uma cartilha gratuita, a gente quer que seja uma coisa pública, no domínio público na internet, para que os estudantes possam ler, possam analisar e possam conseguir estudar a partir disso, que é uma coisa que nunca teve em nenhuma outra edição do Enem. E você também tem hoje um canal do YouTube onde você dá algumas dicas ali, fala da sua redação e dá outras dicas também. Isso, eu criei um canal no YouTube para disponibilizar o meu conteúdo, eu faço vídeos lendo da minha redação, dando dicas de redação, inclusive dando dicas de matemática também, que foi uma área que eu me dei bem no Enem também. E pretendo continuar com esse projeto com os outros alunos nota 1000 no próprio canal, tentar colocar eles juntos comigo para conversar, dar dicas em conjunto. Tem muita coisa que a gente pode ainda fazer com essa experiência. Que dúvidas são mais comuns que chegam até você? Tem muita procura por referências, que livros eu lia, que filmes eu gosto de assistir, que podem ser usados em redação, qual a rotina de estudos que eu tinha, quanto tempo eu estudava por dia, quantas redações eu fazia por semana, qual é o modelo certo para se seguir numa redação. Que eu não acho que todas têm resposta pronta, tudo é muito relativo, mas eu tento às vezes sempre tentar ajudar particularmente. Gisele, você também tem uma produção ali audiovisual, a gente está vendo o vídeo do Lucas Felp agora, o canal dele no YouTube, em que ele dá aí as dicas, explica como ele fez conquistou essa façanha, né, de tirar 1000 na redação, mostra ali. E a Gisele Marques também tem uma divulgação, né, no Facebook. Isso. Comecei agora, mas assim, vi como isso traz retorno. Na verdade, em sala de aula eu dou muitas dicas de vocabulário, inclusive, como ele falou, os alunos às vezes não têm um repertório muito amplo de vocabulário. Eu falo, olha, vocês têm sinônimos para melhorar a seleção lexical, para melhorar as palavras, e eu coloco no quadro, na sala de aula. E aí os alunos começaram, poxa, professora, mas amplia isso, mostra para todo mundo. E aí eu comecei dessa maneira, assim, né?
né, publicando, olha, dica de sinônimo, dica de referência, como você faz uma proposta de intervenção na redação, de modo gratuito, porque a ideia é exatamente isso, que a minha informação, o meu conteúdo não fique restrito apenas nas minhas salas de aula. Eu quero que mais gente tenha acesso, que mais gente tire nota 1000, para democratizar a informação, para democratizar a educação e para que mais alunos tenham a oportunidade de conhecer o meu trabalho, de conhecer os meus conteúdos, as minhas informações e possam alavancar a nota na redação. Você falou sobre a questão de repertório, de sinônimos, assim, os alunos saberem, terem ali na ponta do lápis, na ponta da caneta, mais termos, mais palavras, enfim, para ter um texto mais rico, né? Esse, na sua avaliação, é o principal problema hoje em dia? A principal dificuldade dos estudantes? Olha, com certeza a seleção de vocabulário, né, seleção lexical tem sido um entrave importante aí para os alunos conseguirem tirar notas acima de 900. A gente percebe que as notas acima de 900 elas têm um vocabulário muito específico, né, muito rico. E você vê que isso é oriundo de falta de leitura, né? E eu digo para os alunos assim, o jovem ele tem muita coisa para estudar, ele tem muito conteúdo, o ano do vestibular é um ano tenso, mas não necessariamente ele precisa ficar restrito a livros clássicos da literatura. Ele pode ficar atento às notícias, aos sites jornalísticos, né, a esse repertório de atualidades que, no fim das contas, também vai fornecer a ele um vocabulário melhor, né, uma linguagem mais interessante para que ele possa produzir. Lucas, você lia os clássicos? Eu lia, eu inclusive acho que essa coisa que a Gisele falou é muito importante, que você tem muita coisa para estudar, mas você consegue encaixar esses estudos para diversas competências. Então, eu tinha livros obrigatórios do vestibular para ler, eu lia eles, mas também aproveitava muito para redação. Inclusive, uma coisa que eu concordo absurdamente é que não são só livros de clássicos e de literatura que são importantes para habilidade, para competência leitora. Você pode também ler notícias, artigos, reportagens, e isso já contribui imensamente para o seu repertório lexical. Então, por exemplo, o que eu fazia mais para treinar minha leitura era realmente usar uma rede social, por exemplo, que eu usava no Twitter, e seguir várias páginas de portais de notícias, jornais, e ler notícias regularmente. Todo dia abria a notícia, não só ler a manchete, ler inteira, ter contato com a forma escrita da língua portuguesa. Cada palavra, assim, cada leitura que eu fazia todo dia me ajudava constantemente a crescer nesse sentido. E assim, documentários, séries de TV te ajudaram também? Sim, sim. Séries de TV e documentários são coisas que eu gosto bastante de assistir. Sempre foi uma coisa que eu usava como meu descanso, como meu relaxamento no meio da rotina de estudos, mas ao mesmo tempo fazia parte, era incorporado da minha rotina de estudos no sentido de aproveitar esse conteúdo como uma forma crítica de conhecimento, como uma forma de também analisar esses produtos culturais como mensagens sobre a sociedade. Maravilha. Olha, a Gisele aqui usou um termo que é a seleção lexical. A gente vai ver um desses vídeos em que ela trabalha isso. Eu vou pedir depois para ela explicar direitinho para a gente o que quer dizer. Vamos ver. Olá, você que vai fazer redação para o Enem ou você que vai fazer um concurso que tenha redação, preste atenção nessa dica de vocabulário. No seu texto aparece é preciso, é necessário ou é fundamental? Essas palavras estão corretas, mas você pode sofisticar um pouco mais a sua linguagem e a sua escolha lexical. Você pode substituir por é imprescindível, é imperioso ou é mister. Gostou dessa dica? Viu como sofistica muito mais o seu texto? Anota aí que vem muito mais. Gisele, é mister a gente fazer uma explicação aqui. Seleção lexical, então, é você fazer esse enriquecimento de vocabulário, seria isso? Enriquecimento de vocabulário, exatamente. A língua portuguesa ela é muito rica, ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela é muito vasta. E é muito importante que se explore isso para que o texto fique mais interessante, que ele fique mais rico mesmo. Não é? Se o aluno tem um repertório de vocabulário muito curto, certamente essa argumentação ela vai ficar um pouco mais empobrecida. Então, essa escolha de vocabulários é muito importante para evitar repetições no texto, mas também para produzir mais sentido, né? Para produzir mais credibilidade na argumentação, para que o texto como um todo, né, tenha o seu propósito comunicativo melhor produzido. Agora, em termos de estrutura do texto ali, da argumentação, você vê muitos problemas aí ainda? Em geral, sim, eles têm problema na hora de organizar as ideias, né? Por isso que o uso dos conectivos é tão importante. Ao longo das minhas aulas, eu sempre procuro mostrar como que eles podem encadear as ideias, que conectivos combinam melhor nos parágrafos, porque depois que o aluno domina a estrutura, a minha experiência mostra isso, que depois que ele domina a estrutura, com o uso dos conectivos, com a sequência das ideias, como isso pode se dar, ele consegue argumentar muito melhor. E aí ele vai lapidar o próprio propósito argumentativo, as ideias que vão aparecer,
ter as referências, as fundamentações, as exemplificações, o embasamento teórico. Entendi. Mas aí o aluno fez uma boa seleção lexical, assistiu boas séries, fez todo esse dever de casa, mas chega no dia, dá aquele branco, aquele nervosismo. Isso foi um problema para você, Lucas? Foi muito um problema, porque eu tinha essa pressão de pensar que o Enem é uma prova nacional, que estavam todos os alunos do Brasil inteiro fazendo a prova junto comigo, e que quando eu visse o tema de redação, outros 4 milhões eu estava vendo ao mesmo tempo o mesmo tema de redação, e eu ficava com essa pressão na minha cabeça. Mas eu senti que isso me prejudicou, mesmo que o resultado foi bom, eu acho que isso prejudica muita gente, e o pensamento não tem que ser esse, tem que realmente ser de fazer a sua prova o melhor possível, ter confiança no que você estudou, ter confiança que você fez o melhor de si durante o ano inteiro, durante 3 anos de ensino médio, e conseguir fazer uma redação, fazer uma prova bem feita, porque você tem que ter confiança no seu trabalho, não tem como você ficar com essa pressão na cabeça. Olha, essa questão da ansiedade, como a gente estava falando no início do programa, é bastante importante. Eu queria chamar agora a Gisele Roncada, que é a psicopedagoga, participando com a gente aqui do Conexão. Gisele, se alguém chega para mim e diz assim, olha, não pode ficar ansioso, é a primeira coisa que eu faço. Como é que resolve isso? O cérebro não entende a palavra não. Então, temos que usar palavras motivadoras. Ao invés de não fique ansioso, olha, você pode relaxar um pouco, não se sinta tão pressionado. Isso é importante falar, né? E é importante fazer para que ele não se sinta pressionado. A família pressiona muito, a sociedade pressiona muito. É importante, como o Lucas falou, na hora da prova, ele entendeu um peso muito grande com relação aos outros que estavam fazendo a mesma prova. A segurança no que ele estudou, a certeza de que ele vai estar dando o melhor dele, é essa certeza que o aluno tem que levar. Não é fácil. A ansiedade pré-vestibular, ela causa muitos efeitos colaterais. Então, é a insônia, é a falta de apetite, ou então a compulsão. A família tem que estar muito de olho nisso, né? Muito atenta. Mas o que você recomenda para os dias que antecedem a prova e do dia do exame mesmo? É melhor a pessoa deixar os livros de lado e fazer alguma outra coisa? Os dias que antecedem, é importante manter a alimentação regrada, observar o tempo de sono, descansar mesmo. O estudar não é estudar 8 horas por dia que vai trazer resultado. O estudar, muitas vezes, 2 horas, 3 horas ao dia, como o Lucas falou, ele intercalou com sessões de séries, com leituras de livros agradáveis a ele. Isso é muito importante. Então, intercalar esse estudo, não deixar o estudo pesado, né? E na semana que antecede, prestar muita atenção mesmo numa alimentação mais regrada, uma coisa mais leve. Horas de lazer são importantes, o Lucas vai poder dizer isso, né, Lucas? Tem que ter um período para lazer, tem que relaxar um pouco o cérebro, porque senão vai chegar na hora e vai dar branco. Pois é, Gisele, isso que eu ia perguntar, por que isso acontece? Por que de repente o cérebro fala tchau, fui? Porque muitas vezes a ansiedade faz com que o aluno não coma direito, não durma direito e não respire direito. E o não respirar, o não se hidratar, ele interfere nas sinapses cerebrais. E isso causa o branco. Realmente é um apagão que dá. A pessoa estudou, sabe tudo, tem certeza que sabe tudo, chega na hora, não lembra nada. E é desesperador. E Gisele... Então, para evitar isso... Pode falar, pode complementar. Para evitar esse branco, a tranquilidade. Então, a família proporcionar para esse aluno uma chegada com antecedência, uma noite anterior, né, com sono tranquilo. Claro que o aluno, o filho, ele carrega todas as expectativas dos pais, mas é importante que ele tenha consciência de que não é um fracasso. Ele vai dar o melhor de si, e como o Lucas mesmo, nota 1000, parabéns Lucas, maravilhoso. E assim, é como ele mesmo fez, ele fez 2 vezes, né? Para que ele pudesse ter embasamento. Chegar na hora e querer um resultado absolutamente positivo é muito difícil. Por isso, fazer antes, fazer como treineiro é importante. Agora, o lazer. Tirar um tempo para o lazer. Então, no dia anterior, não adianta estudar.
no dia anterior ele tem que relaxar, ele tem que estar com as pessoas que ele ama, conversar, falar coisas fora de vestibular, fora de concurso, fora de Enem. Deixa eu perguntar pro Lucas se ele seguiu à risca essa recomendação. Como é que foram os dias que antecederam a sua prova? Foram bem parecidos com o que a Gisele falou. Eu tentei ao máximo fazer programas que me deixassem mais tranquilo, que me distraíssem da prova, que não ficasse pensando tanto no exame que eu ia fazer. Até no próprio momento de estar dentro da sala e esperar a prova chegar na minha mão, eu tentava não pensar na própria prova, tentar focar em outras coisas, olhar para as pessoas ao meu redor, ver como elas estavam, pensar em outras coisas, outros assuntos que você vai fazer depois da prova, porque a prova não tem que definir o seu dia inteiro do domingo, você pode tentar fazer alguma coisa depois, antes. Isso é uma coisa que me pesava muito também, pensar que o domingo inteiro era a prova, o mundo girava ao redor da prova. E a sua família, como é que foi nesses dias? Como é que eles te ajudaram? Eles também tentavam evitar falar disso para tornar uma coisa normal, cotidiana, rotineira, de ir fazer uma prova e voltar para casa como uma coisa normal, um evento normal do seu dia a dia, tem que parecer isso. E tentar não botar pressão nesse sentido. Acho que a família tem que estar lá para acolher, para saber depois da prova também ter um ombro para chorar ou ter uma festa para comemorar. É importante, né? Mas nesses ambos sentidos, tem que estar sempre tentando ouvir o que o filho vai falar, porque é realmente uma pressão, uma expectativa muito grande. E, Gisele, ainda não há uma clareza assim, de como vai ficar o Enem esse ano, um ano de muitas mudanças na educação, no país, enfim. Essa incerteza pode estar gerando também uma insegurança nos estudantes do que vem pela frente, o que vai ser o tema da redação esse ano? Certamente. Os alunos, em geral, eles têm muito medo do tema. E eles sempre me perguntam as apostas para o tema e tal. Eu sempre costumo dizer que o aluno bem preparado, que escreve o ano inteiro, que treina, né, que segue uma rotina de estudos, não importa o tema para ele, porque ele vai conseguir desenvolver bem o texto, seja qual for o tema, né, independentemente do que vier. Mas esse ano especificamente, devido às mudanças já anunciadas pelo governo com relação à prova do Enem, né, checar as questões e checar o conteúdo, então isso cria uma expectativa a mais, cria uma ansiedade a mais, com certeza, né? Então a gente vê muita gente também, muito conteúdo sensacionalista nesse sentido, vai ter Enem, não vai ter Enem. E isso, claro, para o estudante gera muita preocupação. E eu costumo dizer, a dica é, gente, estuda, não se preocupa muito com o formato da prova, esteja preparado para o que vier, porque realmente são muitas indagações, a gente está num momento delicado, de muitas transformações. Então é preciso, nesse momento, cuidar do conteúdo e estar preparado para o que vier. Eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas você arriscaria um tema para 2019? Complicado, nunca arrisco o tema, porque eu não tenho bola de cristal. É uma coisa complicada. Mas assim, se eu tivesse assim, aí opinião meramente pessoal, né, não tem nenhuma fonte, né, para embasar o que eu estou dizendo, então é só opinião mesmo. Eu acho que vem aí um tema mais neutro, eu acho mais técnico, menos crítico no sentido ideológico, eu acho. Mas posso estar errada também. Tem que esperar, são Tem cenas do próximo capítulo. Deixa eu falar com a sua xará, Gisele. Gisele, a gente está chegando no final do programa, a gente estava comentando aqui sobre essa incerteza em torno do tema da redação, de como vai ficar o Enem. Como lidar também com mais essa fonte de ansiedade? Bem como a colega Gisele falou, se preparar para o que der e vier. Porque o aluno bem preparado, ele discorre a respeito de qualquer tema. Né? Ele precisa estar informado, precisa estar inteirado das notícias, como o Lucas também falou, que ele assistia às notícias, que ele lia muito, isso é muito importante, mas não se prender a isso. Agora, uma dica importante na hora da redação especificamente, é ele se atentar a quem vai avaliar essa redação. Nem sempre o que eu coloco numa redação é só o meu ponto de vista. Eu preciso avaliar o entorno, fazer o mais imparcial possível, nesse sentido. Porque muitas vezes quem vai avaliar a redação vai avaliar de um ponto de vista técnico, mas também vai observar as ideias do estudante. Né? No início o Lucas falou a esse respeito, de saber quais os critérios, né, de quem avaliaria. Uma última dica que eu gostaria de dar é a respeito da hidratação, Bernardo, que claro, muita gente não leva tão a sério, mas os estudantes se desidratam durante os estudos. Então, ter sempre uma garrafa d'água de companheira, sabe? Tem que estar tomando água, sim, e durante a prova é fundamental.
Sentiu que está cansado, são muitas horas de prova, sentiu que está cansado, pede para ir ao banheiro, lava a nuca, lava as mãos, respira fundo, dá uma esparecida, né? Fazer uma respiração mais cadenciada, né? Então, respirar 10 vezes, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Isso vai controlar a pressão sanguínea, batimento cardíaco, Bacana. vai facilitar o funcionamento do organismo e, consequentemente, do cérebro. Maravilha. Gisele, queria agradecer muito sua participação. A gente está chegando no final do programa, no ponto final da nossa redação aqui. Volte sempre ao Conexão, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Parabéns, Lucas, sucesso, Gisele, sucesso, Bernardo. Valeu para todos nós, obrigado. A vocês aqui no estúdio também, muito obrigado pela participação, parabéns aí pela nota, sucesso daqui para frente para todos nós, né? A vocês de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e nenhum para trás. Até mais.